E aí, pessoal, tudo bom? Hoje eu vou falar nesse vídeo sobre o meu primeiro semestre na faculdade de psicologia, como é que foi. Pra você que tá aí pensando em entrar na faculdade, você ter uma ideia, ver o que você acha. A primeira semana a gente teve muita atividade de se conhecer, porque eu entrei na metade do primeiro ano. Então eu entrei numa turma que já estava acontecendo, que nem eu disse no vídeo anterior. E com isso já tinha um monte de gente ali que já se conhecia e eu estava ali avulsa, né? No decorrer do semestre foram entrando mais pessoas também. Então aí, como eu fui acolhida, eu também fui acolhendo essas pessoas, tanto que meu grupo ficou enorme, como eu disse no primeiro vídeo, né? Meu grupo hoje tem por aí umas 13 pessoas. E eu achei muito interessante que tiveram muitas atividades. Na primeira semana foi basicamente só isso, atividade de acolhimento. Então a gente fazia roda, cada um falava, se apresentava. Os professores cobravam dos alunos, falavam, olha, vocês peguem uma pessoa que acabou de entrar, leva a conhecer onde que é o banheiro, leva a conhecer onde que é a cantina, onde é a biblioteca, leva essas pessoas a conhecer os lugares da faculdade, né? Porque às vezes a pessoa não vai no banheiro porque não sabe o que é, fica com vergonha de perguntar. E isso aconteceu comigo, fizeram isso comigo e eu fiquei muito feliz, me senti muito abraçada. A sala já tinha uma representante de turma, então logo que ela já viu ali que eu tinha entrado, que eu era nova, ela já veio me pedir meu número, já me colocou no grupo também, eu achei muito legal. Que nem eu falei no primeiro vídeo, né? Tem que entrar muito com a cabeça aberta pra conhecer pessoas. E foi bem interessante, eu me senti muito acolhida, foi muito diferente da minha primeira faculdade, que não teve nada disso, que era focado em quantidade, né? E tanto faz. E eu achei muito acolhedor, muito gostoso, me deixou de coração quentinho ver que eu era bem-vinda ali. Foi muito legal. O meu grupo mesmo que eu tenho hoje, que a gente tá mais reunido ali, que nem eu disse, minha sala inteira é muito incrível, todos são muito legais. Pessoas com cabeças diferentes, mesmo assim, se a pessoa do seu lado não tem uma opinião nada a ver com a sua, alguma coisa vai bater e vai ser muito rico você ouvir essa pessoa. Então a gente aprende isso, ouvir o outro, porque vai ser a nossa profissão, não é mesmo? Uma coisa que acontece muito na faculdade de psicologia é que vai ter muito trabalho e vai ser muito trabalho em grupo. Então já esteja preparado se você não gosta de fazer trabalho em grupo, mas se você quer fazer psicologia, é algo que você tem que estar aberto ou aberta a experienciar, a fazer acontecer. Pelo menos na minha faculdade, como que funciona a pontuação? A média é 6 e as provas vão valer em 5, os trabalhos 5. Então, geralmente, se você faz bem os trabalhos, dá tudo certo, você já vai ali com uma média próxima de 5 ou 5, precisando só de um ponto pra média, né? Se você for pensar na média. Então, você já vai bem mais tranquilo pra prova. As matérias que eu tive no primeiro semestre, tiveram algumas online e tem uma que ela é online, mas algumas vezes a gente teve que ir na faculdade presencialmente, que é o itinerário extensionista. É uma matéria que a gente tem, se não me engano, por 6 semestres, no qual a gente tem que fazer alguma coisa associando a psicologia para a sociedade de alguma forma. Começar a aplicar o que a gente tem de psicologia para a sociedade. E é um pouco complicado, porque psicologia a gente não pode fazer praticamente nada. Minha primeira aula já foi o quê? Trabalho em grupo. Então aí você já avalia, né? A gente teve a segunda matéria, que foi processos psicológicos básicos. Estou aqui com o meu caderno, que inclusive ainda é meu caderno. Eu tô em 3 semestres com o mesmo caderno, mas pro semestre que vem eu vou ter que comprar um novo. A gente aprendeu muito sobre os sentidos, né? A percepção. A gente estudou a questão da sensação, do limiar, né? Que tem gente que é mais sensível ao som, tem gente que é mais sensível à iluminação. As pessoas têm os limiares diferentes. E daí a gente viu um pouquinho sobre cada um dos sentidos. Trabalhos foi assistir o documentário Visão Além do Alcance. Um livro que a gente usou, as leituras dos livros eram opcionais, não eram obrigatórias. Praticamente na faculdade inteira, somente no curso de social que era meio que obrigatório. Depois a gente leu um capítulo do livro do Oliver Sacks. Teve alguns outros trabalhinhos que a gente fez também, de cartaz, alguma coisa assim, que são, como eles falam, que é sala de aula invertida, né? Então a gente que vai lá, pega um tema e faz uma apresentação. Também sobre o cérebro, sobre memória, os tipos de memória, sobre sono, distúrbios do sono. Uma atividade que a gente fez
que foi sobre os 5 sentidos. Eu tenho uma foto, vou colocar aí, eu com a minha amiga. A matéria seguinte, eu confesso que eu gostei muito, foi psicologia social. Tinha bastante leitura. A gente fez uma entrevista com uma pessoa. A gente encontrou uma amiga minha, tinha um contato de alguém que trabalhava numa ONG e a gente fez uma entrevista com essa pessoa. Então a gente aprendeu como fazer uma entrevista, como fazer a transcrição dessa entrevista, escrever tudo que essa pessoa escreveu. Tem forma correta de fazer a transcrição. A gente aprendeu sobre o sigilo também, como que tem que fazer a forma correta, pedir autorização e tudo mais. A psicologia social a gente aprendeu muito baseado em Silvia Lane, né? A questão da psicologia ser algo mais científico no início, e isso foi algo que foi um certo incômodo, então foi vendo que era muito tratado como ciência, esquecia de levar em consideração os aspectos biosociais também, psicossociais da pessoa, contexto histórico. Também uma visão muito voltada para a Europa e Estados Unidos e não tinha algo tão América Latina, né? Os processos psicossociais da exclusão e da subjetividade, segregação, marginalização, discriminação, teoria da frustração e agressão. Falando alguns termos aí, para quem tá começando na faculdade já vai achar isso tudo grego, mas você vai aprendendo um pouquinho de cada dia, não é nada assim sobrecarregado, sabe? Semestre 2 a gente teve tipo uma continuação dela. Aí uma outra matéria que nem eu disse que foi muito conteudista foi a neurofisiologia. Essa matéria foi muito interessante, a gente teve muito conteúdo. Geralmente os professores não passam muita coisa na lousa. Eles passam slide, tem projetor na sala, e eles passam slide. Mas essa matéria o professor só passava coisa na lousa. Ele dava algumas provinhas também pelo formulário, pelo Forms. Então você já fazia ali uma provinha pra você ver como que você tava, mais ou menos, sabe? Isso era muito bom. Na neurofisiologia a gente aprende a parte do cérebro, né? Como que funciona a questão do medo no cérebro, da ansiedade, a dor, como a dor pode afetar cada parte do cérebro, o que ele analisa, né? Porque até no outro curso a gente vê também, aí eu já acho que foi segundo semestre, que a gente viu do Phineas Cage, que é um caso muito conhecido, não vou contar, se vocês quiserem vocês vão pesquisar. E tem a ver com a parte do cérebro. Então a gente aprendeu bastante etapas do cérebro, mas através de desenho. Meu professor fazia muito desenho na lousa. O que me fez querer ver pessoalmente. Como não tenho acesso, né? Não tem nem como, por favor. Aí eu pesquisei aqui no YouTube, uma dica até que eu dou. Você não sabe entender muito bem o que é isso. Você vê, você entende o que é o tipo de, vamos dizer assim, posição que você está vendo, né? Sei lá, tipo um topo de cabeça aqui, só que uma lâmina, né? Mas o que é esses risquinhos, o que é essas bolinhas, né? Você quer saber? Então eu pesquisei, no caso, o sistema límbico. Eu acho que eu só encontrei em inglês, mas pra visualizar você já vai entendendo ali. Os nomes são meio que em latim, então fica meio que universal. Pra ver como que seria num cérebro, né? Realmente, na minha faculdade tem laboratório, inclusive a gente foi no laboratório no segundo semestre, o que foi muito legal. Teve muita gente que passou mal, é uma coisa meio, né? Meio ruinzinha. Mas hoje em dia já é bem melhor, porque eu lembro que na época da escola eu fui no laboratório e usava muito formol, então era impossível, você não conseguia olhar as coisas porque o olho tava lacrimejando. E hoje em dia já não se usa formol, se usa glico alguma coisa. Então já não tem aquela questão do cheiro forte do formol. E foi muito interessante porque é diferente você ver ali o que tá aqui dentro, você se entender, sabe? É muito interessante de ver isso. Enriquece muito o nosso aprendizado. Mas se na sua faculdade não tiver, ou se você já tiver curiosidade, você pode pesquisar em inglês. Sistema límbico, Limbic System, né? E procurar, tem bastante vídeo de várias partes, inclusive. Ajuda muito a entender como que funciona. Como eu disse, esse professor passava muito conteúdo. E isso é bom, porque eu achava que todas as matérias iam ser assim. E não são, mas eu também entendo o fato de não ser. Porque a gente precisa saber lidar com pessoas, fazer trabalhos em grupo. Na matéria online, a gente teve uma oficina sobre famílias. Ai, gente, sinceramente, eu acho as matérias online muito fracas. Muito fracas, defasadas. Eu já vi que tem videoaulas que foram gravadas há, tipo, quase 10 anos atrás. Então, pra faculdade é muito lucrativo, né? Porque você pagar um professor uma vez e lucra com aquela aula por 10 anos, sem atualização, sem nada. Tem temas que, vamos dizer assim, não precisaria atualizar porque não acontece nada. Mas não custava, assim, né? Uma câmera melhor, fazer, né? Uma atualização mesmo. Papel aleatório.
última matéria do primeiro semestre que faltou falar foi a psicologia do desenvolvimento. Essa matéria, ela acontece em 2 etapas, né? O primeiro semestre, ela fala sobre a infância e adolescência, e no segundo semestre sobre adulto e velhice, né? O idoso. Que se você já quiser olhar aí, não precisa comprar, é muito caro. Mas se você já quiser dar uma olhadinha, tem um PDF para baixar, que é o Papalha. É um livro maravilhoso, assim, quem for pai, mãe também acho muito legal, porque ele separa todas as etapas do desenvolvimento humano, e cada etapa tem subetapas, tem subtemas ali, subdivisões. Então tem a parte psicológica, a parte cognitiva e a parte física, da fecundação até a finalização da vida. Então a gente não vê muita coisa de cada abordagem, não vê nada, pra falar a verdade. Acho que o primeiro ano em si, que nem eu disse, eu comecei no segundo, você já tem que ter essa noção. A gente não vê nada assim aprofundado, é um sopro de cada coisa, então a gente não vê abordagem. Então a faculdade ela é muito acolhedora, se alguém tem alguma questão, alguma dificuldade, pelo menos até o momento, minha coordenadora, ela foi sempre solista, ela sempre foi muito uma pessoa que percebeu tudo. Se você falar, se você é aberto, e eu achei muito bonito que cada um... É uma coisa da psicologia, é estranho, mas quando você entra na faculdade de psicologia, você fala assim, é o correto e faz sentido, né? Se alguém tinha alguma dificuldade ali, alguma coisa, o professor tinha essa visão, né? Às vezes alguém falava, às vezes a própria pessoa falava, e ele dava esse suporte, né? Ela dava esse suporte, nossas professoras são praticamente todas mulheres. E isso é muito bonito, porque é o acolher. No geral tem sido incrível. Aqui eu não vou falar tanto sobre o que eu tô achando, né? Eu já falei isso no primeiro vídeo, vai ficar repetitivo, que foi o vídeo que eu tomei a decisão de fazer psicologia. Ainda vou fazer um vídeo para cada um dos semestres. E eu tô atualmente encerrando o 3º semestre pra mim, mas que na grade é o 4º semestre. Eu acho que é isso. Se você tiver alguma dúvida sobre o curso, você pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Se inscreva para receber os próximos vídeos, que eu não sei quando vou postar, que nem eu disse. Além de fazer psicologia, eu tenho loja online, tenho loja no Shopee, agora fiz no TikTok. Então tem muita coisa acontecendo. Eu vou trabalhando para pagar a faculdade e a faculdade acontecendo também. E a gente vai fazendo do jeito que dá. A gente consegue tentando dar nosso melhor sempre que possível, nem sempre é, e tá tudo bem também, que a gente aprende a lidar com isso. No geral, até então, alguns disclaimers que eu acho importante fazer. Essa aula da análise do desenvolvimento, ela fala sobre as etapas da vida, que nem eu disse, né? Algumas aulas causaram desconforto em algumas pessoas por já terem vivido coisas. A gente também teve que ver sobre algumas questões de doença, então, na parte da gravidez, na parte de a perda da gravidez. E aí algumas pessoas... É um exemplo, né? Mas algumas coisas ali que acontecem que a gente mexe na psicologia, alguma coisa já vai pegar em alguém que já vivenciou e que foi difícil. A faculdade que, se você está pensando em fazer, não faça pensando que vai ser uma terapia, porque não é a mesma coisa. É bom, é recomendado que você faça terapia aí enquanto você faz a faculdade, porque em algum momento, alguma coisa ali pode ser que mexa com você. Se você for trabalhar no consultório, de vir pra você e você ter que dar aquele apoio. E se você não tiver a base pra isso, e não base teórica, a base emocional mesmo, você não vai conseguir dar conta e talvez até prejudique a pessoa. Feito esse disclaimer, acho que é isso. Já dei meu tchau, né, que eu lembrei disso depois. E assim que eu conseguir gravar os próximos vídeos, eu vou postando. Eu não tenho o dia certo aqui ainda pra postar, então eu recomendo que você ative a notificação se você tem interesse. Tá certo? E aqui também, nesse canal, não vai ter só coisa de psicologia, porque esse é um assunto que nem eu falei no primeiro vídeo, se você ainda não assistiu, é legal você assistir. É um assunto que eu gosto, mas não é o único. Eu gosto muito de empreendedorismo, então aqui eu vou trazer mais assuntos sobre isso, mas eu quero trazer também essa bagagem da psicologia que eu ainda estou aprendendo. É isso então. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Ficou um podcast pra variar, né? Que meu outro vídeo também ficou um podcast, mas são coisas que não tem como resumir. Para resumos, assista os shorts. E é isso. Muito obrigada por ter me assistido até aqui. Espero que esse vídeo te ajude e os próximos também. Um beijo, até mais!